no livro de Gênesis, capítulo de número 14. Gênesis capítulo 14. Verso de número 18 ao 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas suas mãos. Amado Deus e amado Pai, louvamos o teu nome nesta noite. Glorificamos a Ti neste lugar, exaltamos a Ti. Prestamos um culto a Ti neste momento, Pai, a Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Fala conosco nesta noite mais uma vez. Fala comigo, continua falando comigo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar e peça para Deus falar com você nesta noite. Não é com o irmão que está do teu lado. Deus precisa falar com você nesta noite. E eu tenho certeza que Ele vai falar com você. Você veio aqui para ouvir o que Deus tem para falar com você. Somos marcados nesta noite pela Santa Ceia, a Ceia do Senhor. Santa Ceia, na igreja neotestamentária, tem perdido o sentido verdadeiro do que representa para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite eu quero falar de pão e vinho como fundamentos da ceia do Senhor. Uma mensagem de ensino, uma mensagem para a igreja, para a crente nesta noite, uma mensagem doutrinária para nós nesta noite. Irmãos queridos, em muitos lugares, não é aqui, têm participado da Santa Ceia do Senhor, mais por um motivo de obrigação, ou achando que o fato de participar da Santa Ceia, de comer um pedaço de pão, de beber um cálice de vinho, um cálice de suco de uva, não é? Lhe garante a salvação, lhe garante a vida eterna. Muitos imaginam desta forma, muitos agem desta forma, muitos vêm à igreja no dia da Santa Ceia porque ele pensa que bebendo um cálice, comendo um pedaço de pão, eu estou garantido, eu estou salvo, eu vou para o céu. Amados, e quando nós olhamos o ensinamento da palavra de Deus, nós temos que entender e compreender, que você entenda isso nesta noite, assim Deus falou comigo. Pão e vinho não é como um melhoral, não é como um remédio qualquer, que nós tomamos para curar uma simples dor, para curar o nosso corpo. Não é isso, e muitos participam da Santa Ceia, achando que o fato de comer um pedaço de pão e beber um cálice está livre da condenação. Ele está garantido no céu. Pelo contrário, o que diz a palavra de Deus, se nós comermos um pedaço de pão, se nós bebermos um cálice de suco, sem discernirmos o corpo de Cristo, nós estaremos comendo e bebendo para nosso próprio juízo. Isso quer dizer que nós precisamos saber o porquê da Santa Ceia. Por que é que nós participamos? Por que que nós comemos? Por que que nós bebemos? Irmãos, tem uma razão tudo isso? Tem um significado especial para nós. 1 Coríntios capítulo 11, no verso 29, o apóstolo Paulo disse que nós precisamos discernir. Antes de tudo, pão e vinho são elementos proféticos na nossa vida.
São elementos que é para marcar a nossa vida, mas precisamos saber a razão e o porquê que nós comemos um pedaço de pão e nós bebemos um cálice de suco de uva, como aqui na nossa igreja. Quando olhamos para o pão e para o vinho, irmãos, isso não é novidade no Novo Testamento. Não é coisa, nós temos o entendimento que foi Cristo, Ele instituiu a Santa Ceia, assim nós cremos, mas quando nós falamos em pão e vinho, vimos que eles aparecem já no Antigo Testamento. Quando a palavra de Deus cita o primeiro sacerdote de Deus, Melquisedeque. Aparentemente, no nosso entendimento, Melquisedeque estava celebrando a ceia do Senhor. Veja no texto que ele apareceu a Abraão, Melquisedeque, o rei de Salém. Ele apareceu a Melquisedeque, levou pão e vinho. Com certeza ele sentou na mesa com Abraão. E eles celebraram ali a ceia do Senhor. Eles comeram do pão e do vinho. E ali, Melquisedeque, sacerdote do Senhor naquela época, ele abençoou Abraão através daquele ato. E nós vamos ver que aquilo foi um ato profético, como Deus mostrando, antecipando o resultado da história para nós. Tal é a importância da ceia do Senhor para nós. Então, como ato profético daquilo, queria acontecer no Novo Testamento em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. Pão e vinho simbolizam o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. E quando nós olhamos para esses dois ingredientes, quando nós olhamos para o pão, quando nós olhamos para o vinho, quando nós estudamos de onde vem, como é feito o pão, como é feito o vinho, nós vemos uma certa semelhança nessas duas substâncias. Nós vemos algo igual. O pão, ele vem do trigo, do grão de trigo, que ele é moído, ele é amassado para se tornar um pão. Da mesma forma, quando olhamos o vinho vem da uva, que é espremida, que é torcida, que é pisada, para que possa sair o vinho. Então, tanto o pão quanto o vinho, ele tem algo em comum. São parecidos, a forma que eles são transformados, eles são parecidos. Os elementos que compõem a matéria-prima, tanto do pão como do vinho, precisa ser trabalhada antes, precisa ser moído antes, precisa ser pisoteado antes, para chegar ao ponto final de consumo. Ninguém sai abrindo uma torneira, tomando vinho, ninguém sai comendo um pedaço de pão de qualquer forma. Nós temos algo muito importante que antecede até um pão se tornar pão. Da mesma forma, o suco de uva, o vinho, há algo muito importante, muito especial, faz com que a uva ela se transforme num vinho. Profeticamente, quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu vejo um ato profético. Melquisedeque, com aquele ato, ele estava apontando para a vida e para o sofrimento de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz que Jesus, ele foi moído, ele foi surrado, ele foi chicoteado. Por quê? Para nos libertar, para nos dar vida. Sabe, meus amados, e nós carregamos a cruz de Cristo também. Nós temos esta incumbência de carregar a cruz de Cristo. Devemos carregar a cruz de Cristo. A palavra de Deus fala, Jesus nos orienta a negarmos a nós mesmos e carregarmos a nossa cruz, que na verdade é a cruz de Cristo. Então nós carregamos a cruz de Cristo, nós carregamos a cruz quando morremos para as vaidades que este mundo nos oferece. Quando nós morremos para as coisas desse mundo, para os prazeres da carne. E dentre os prazeres da carne, nós encontramos tantas coisas na palavra de Deus, que para que nós
carreguemos a cruz de Cristo, nós temos que deixar de lado toda a vaidade, toda a ambição. Temos que deixar de lado o ódio, temos que deixar de lado o rancor, temos que deixar de lado a raiva, porque senão não estaremos carregando a cruz de Cristo, amados. Temos que morrer para os desejos da carne, temos que ser transformados em um homem diferente, assim como foi Cristo. Isto quer dizer morrer para este mundo, carregar a cruz de Cristo. Perdão, quando olhamos na cruz de Cristo, perdão, o que tem sido uma falta de primeira necessidade na vida do cristão. Quantos convivem juntos dentro de casa sem a falta do perdão? Parece que não existe mais o perdão, você me perdoa, eu te perdoo, estamos juntos, vamos esquecer o que passou, mas parece que a cada dia nós reafirmamos não o positivo, mas o negativo que aconteceu na nossa vida, o negativo que alguém nos fez, o mal que alguém nos causou, é isso que está na nossa memória, é isso que está no nosso coração, porque não vivenciamos verdadeiramente a cruz de Cristo. O perdão não tem estado no nosso coração como prioridade. Lembramos com certeza os males que nos causaram, mas os bens que nos fazem, parece que nós sepultamos. Há uma inversão de valores. Sepultamos as coisas boas e trazemos à tona as coisas ruins na nossa vida. Por isso muitos sofrem. Por isso muitos aí estão, na verdade, enfermos, estão doentes, como o próprio apóstolo Paulo diz, porque comem e bebem sem discernir o corpo de Cristo. Por isso há muitos enfermos no meio de vós, por isso há muitos que morrem no meio de vós, porque comem e bebem sem discernir o corpo de Cristo. Carregar a cruz de Cristo significa morrer para este mundo. Carregar a cruz significa deixar de lado o orgulho, deixar de lado a raiva e deixar brotar dentro de nós o amor de Cristo, o perdão. Assim como Jesus, quando estava na cruz do Calvário, quando foi zombado, em nenhum momento ele ousou lançar maldição. Em nenhum momento o seu olhar foi de ódio, foi de raiva, mas o olhar dele sempre foi de amor, sempre foi de compaixão, sempre foi de perdão. Aonde que nós estamos? Como nós estamos vivendo? Como corpo de Cristo? Como estamos discernindo o corpo de Cristo? Sabe, amados, somos o grão de trigo, como Jesus mesmo disse em João no capítulo 12, no verso 24, somos como um grão, e se esse grão não cair na terra, ele não pode dar bom fruto. Quando Jesus diz que o grão de trigo precisa cair na terra, ele estava dizendo que precisa morrer. O velho homem, a essência de Adão, precisa morrer, precisa ser sepultado para que possa brotar, para que possa nascer uma nova criatura e ser diferente daquilo que nós éramos antes. Uma vida nova, uma vida diferente. Precisamos entender o nosso papel no corpo de Cristo, o que fazemos no corpo de Cristo. Olhando a palavra de Deus, nós somos a uva que necessita ser exprimida para poder virar vinho. Se a uva não for exprimida, ela não vira vinho. Se ela não for amassada, ela não vira vinho. Vinho que alegra a alma e faz o rosto brilhar, resplandecer diante de Cristo, na presença do mundo todo. Precisamos ser transformados. Muitos que se dizem cristãos, que fazem parte do corpo de Cristo, não têm as suas vidas transformadas. Continuam sendo grão de trigo que ainda não morreram, continuam sendo uvas, muitas vezes, uva verde, amarga, marrenta, que na verdade não traz alegria, não traz prazer a ninguém, não traz vida para ninguém.
Verdadeiramente morremos como o grão de trigo. Verdadeiramente fomos amassados para produzir o bom vinho, para produzir o vinho da alegria. Você olha para o teu lado, amado, olha quanta gente séria, quanta clara brava tem perto de você, meu amado. E o semblante do rosto, muitas vezes, representa aquilo que está dentro do coração. Sabe? Nós mostramos aquilo que está dentro de nós. Temos que ser transformados. Temos que mostrar o fruto da alegria, o vinho, a uva que foi moída, que foi amassada e se tornou num vinho que alegra a alma, alegra o coração. Oh, meu amado, quando nós olhamos a palavra de Deus, não é? Nós temos que entender o propósito de Deus para nós, o porquê que nós estamos dentro da igreja, porque fomos chamados de cristãos. Cristãos são chamados de cristãos, porque são Cristos em miniatura, são representantes de Cristo, símbolos de Cristo aqui na terra. Quando nós olhamos para o pão e para o vinho, vemos que são os elementos principais da Santa Ceia, meus amados. Por quê? Porque não apontam apenas para a morte do Senhor Jesus na cruz. Paulo fala lá, não é? Todas as vezes que comedes e bebedes, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Mas quando falamos e participamos da Santa Ceia, nós apontamos também para a glória da ressurreição de Cristo Jesus, para o aparecimento da igreja, em saber que Jesus foi o fundador da igreja, foi Ele que começou um corpo, e nele nós nos tornamos um corpo, que é Cristo Jesus, a qual Ele é a cabeça, e nós somos membros deste corpo, como diz a palavra de Deus. Se não comermos de sua carne, e se não bebermos do seu sangue, não temos vida em nós mesmos. Foi Jesus quem disse isso. Precisamos participar da Santa Ceia, precisamos comer do pão, precisamos beber do vinho, mas não é apenas comer esse pedacinho de pão, não é apenas tomar este cálice. Precisamos viver nessa realidade, como Cristo nos ensinou. João capítulo 6. Olha o que Jesus deixa escrito para nós em João no capítulo 6, a partir do verso de número 48. Ele diz: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto, mas eles morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos de comer a sua própria carne? A ignorância daquele povo parece a ignorância da igreja hoje. Parece que nós somos como aqueles judeus ainda. Somos ignorantes do que representa. E Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Por mim viverá. O que estamos fazendo? Como é que nós celebramos a Santa Ceia? Como é que nós comemos deste pão? Como é que nós bebemos deste cálice, meus amados? Sem discernir o corpo, sem saber o que somos, sem saber o que é o corpo. A importância de tudo isso para nós. Quando nós comemos sua carne e bebemos do seu sangue, recebemos da vida de Cristo em nós.
tanta importância da Santa Ceia na nossa vida. Nos tornamos um só corpo para participar do corpo de Cristo, para ser um componente do corpo de Cristo. Nós precisamos participar na celebração, precisamos participar, precisamos comer do pão, precisamos beber do vinho, para tornarmos um só Ele, um com Ele. 1 Coríntios capítulo 10, no verso 17, o apóstolo Paulo, ele nos traz este ensinamento. 1 Coríntios 10, verso 17. Amados, como que nós carecemos? Andar em unidade com Cristo, fazer parte do corpo de Cristo, sermos participantes. Quando Paulo diz, nisto porém que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, mas vocês se ajuntam para piorar as coisas. Quantas vezes nós temos isto, amado, no seio da igreja, reuniões, um ajuntamento de pessoas, não para melhorar, mas para piorar muitas vezes. Estamos falando do corpo de Cristo. Eu quero dizer que quando reúne algumas pessoas que se dizem cristãos, e começam a falar mal da vida do outro, está piorando as coisas, não é para melhorar. Se o irmão não está bem, se está acontecendo alguma coisa, se ele tem alguma falha, vamos orar por ele, amado. Isto é saber discernir o corpo de Cristo. Fazemos parte do único corpo. O irmão a qual você está falando mal, ele faz parte do corpo de Cristo. O que mais nós temos visto são reuniões para falar mal, para criticar e não para ajudar. Quantos aqui são testemunhas dessa verdade que eu estou falando nesta noite? Fazemos parte de um único pão. Quando você fala mal de um irmão, você está falando mal do corpo de Cristo. Quando você critica um irmão, você está criticando o corpo de Cristo. E a palavra de Deus diz que isto é para condenação própria. Por isso que muitos estão doentes, por isso que muitos estão enfermos, porque não sabem discernir o corpo de Cristo. Pão e vinho nos lembra do que Cristo passou na cruz do Calvário. Sabe, precisamos ser moídos, precisamos morrer para as paixões da carne. Precisamos deixar de lado toda a vaidade, tudo aquilo que, na verdade, a carne gosta, que a carne adora. Amados, temos que ser, vou dizer, um pouco mais espirituais daquilo que somos, daquilo que temos sido carnais, os nossos olhos têm estado voltados para a carne. Esquecemos das coisas espirituais, esquecemos das coisas que são de Cristo, esquecemos a essência da igreja, esquecemos o propósito da igreja, porque a igreja existe. Amados, a carne e o pão é o combustível de nossa alma regenerada, de nossa alma transformada. É o símbolo da nossa união em Cristo, por meio da qual nós nos tornamos um com Ele, da mesma forma que Ele é um com Deus. Quando está escrito em João capítulo 17, Pai, os torne um, como eu sou um contigo, que eles se tornem um comigo. Oh, meu amado, a Santa Ceia é um ato profético, que aponta para o momento em que a igreja está vivendo, para o momento de hoje. Pão e vinho são elementos essenciais, pão e vinho são elementos principais nos banquetes do cotidiano da vida, desde a antiguidade até hoje. Aonde tem festa, tem pão, você pode ter certeza. O churrasco não é completo se não tiver pão, a sopa não é completa se não tiver pão. Se não tiver vinho,
E você me perdoe, né? Mas o vinho do passado, o vinho da uva do passado, ele foi substituído pelo suco da cana no presente momento que estamos vivendo. Não há casamento, não há festa, me perdoe, e até de cristão, se não tiver o vinho feito através da cana de açúcar. Tem ou não tem? Ela faz presente nas nossas vidas, nas nossas festas. O pão e o vinho está presente de uma forma diferente, mas simbolizando a mesma coisa. Nós temos visto esses acontecimentos no nosso dia. A vida da igreja primitiva, a vida da igreja que Cristo idealizou, a vida da igreja que Cristo formou, ela não girava em torno de eventos, em torno de acontecimentos, mas a vida da igreja primitiva, ela girava em torno da mesa de comunhão, girava em torno em como viviam os crentes, como viviam os convertidos. Se nós olharmos para os crentes de hoje, como que vivem os crentes de hoje? Em torno do que vivem os crentes de hoje, meus amados? Qual é o objetivo da igreja de hoje? Qual é o objetivo do crente de hoje? O que nós queremos? O que nós exigimos da igreja? O que nós buscamos na igreja? Você olha como estamos completamente invertidos. Completamente fora da vontade bíblica, da vontade de Deus, daquilo que a palavra de Deus tem nos recomendado. Mesa de comunhão. Quando a igreja primitiva se reunia, não era para um seminário ou para um congresso. Olha, vamos nos reunir, vamos fazer um congresso de avivamento, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque o pastor Pedro vai vir pregar, porque o pastor João vai vir pregar, porque o pastor Paulo vai vir pregar, vamos fazer. E se moviam dessa forma. Não, amados, não havia esse objetivo, era diferente. Não estou contra essas coisas, não, o pastor está criticando, ele faz, não, eu estou mostrando a realidade. E muitas vezes eu estou fora da verdade, do propósito. E precisamos voltar, precisamos nos corrigir. Qual era a razão da reunião da igreja primitiva? Por que eles se reuniam? Não é, amados? Então, eles se reuniam, como diz a palavra de Deus, para comer pão juntos, para estarem juntos em comunhão. Eles se reuniam para estar juntos, para comerem pão junto. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Não estou inventando nada disso, não. Atos capítulo 2, no verso de número 42. Não era uma reunião para uma cruzada de milagres. Não era para buscar a prosperidade, porque eles acreditavam que Jesus vai voltar logo. E hoje nós buscamos tantas coisas, porque nós achamos que Jesus vai demorar, que Jesus não virá em breve. A palavra de Deus, todas as vezes que comerdes, que celebrardes a Santa Ceia, anunciais a minha vinda, eu voltarei, em breve voltarei, diz a palavra de Deus. Atos capítulo 2, verso de número 42, como viviam os convertidos. Mas, irmão, me perdoe, mas assim viviam os convertidos. Será que nós não somos convertidos ainda? Eu sou obrigado, pela lógica, a acreditar que nós ainda não somos convertidos. Eu sou obrigado a pensar que nós ainda precisamos morrer como grão de trigo. Precisamos ser sepultados na nossa vaidade, no nosso orgulho, no nosso desejo, na nossa vontade, meus amados. Estou falando da palavra de Deus.
E diz assim: eles viviam desta forma e perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, perseveravam nas orações. Aonde que estamos orando? Quanto tempo que nós estamos orando? As nossas reuniões, será que as nossas reuniões têm como fundamento, têm como base a comunhão? O partir o pão, celebrar, tem como objetivo o orar, buscar a Deus. Aonde estão os propósitos do crente com que se converte hoje? O propósito do vir à igreja, do crente se converte hoje: eu preciso de uma bênção, eu preciso de uma bênção, não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Eu vou perseverar enquanto o Senhor me abençoar. A partir do momento que o Senhor não abençoar, tchau, tchau, bye, bye, Jesus, igreja, perdemos o propósito, o objetivo, que é a comunhão, partir pão e orar. Isso tem faltado na igreja. E a palavra, verso 43 diz: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Mas por quê? Havia temor, havia comunhão, havia oração. Havia comunhão e havia oração, havia temor, por isso os milagres aconteciam. Nós queremos milagres hoje, nós queremos tantas coisas, mas vocês veem que nenhum desses ingredientes fazem mais parte da igreja. Não temos tido mais comunhão, não temos tido mais temor, não temos orado mais, e queremos ver os sinais acontecerem, queremos ver as curas. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida de que alguém tinha necessidade. À medida em que alguém tinha necessidade, ele não passava por necessidade. Ninguém gosta de pregar aqui. Ninguém gosta de ouvir essa mensagem aqui. Está na Bíblia. Está aqui, amado. E olha o verso 46. Não é de domingo, mas diariamente, dia após dia, perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Aonde está a simpatia do crente? Aonde está a alegria das pessoas quando nos veem? Tem pessoas que fogem, tem pessoas que não querem encontrar com um crente. Há tanta coisa errada aí que nós vemos, há tanto mau testemunho que nós vemos aí, aonde o crente está sendo, não é injustamente, justamente ele está sendo perseguido. Justamente ele está sendo massacrado porque ele tem dado motivo, ele tem dado razão. Diariamente, não domingueiramente, não uma vez por mês, na ceia do Senhor. Eles estavam juntos no templo, partiam o pão, comiam juntos, faziam suas refeições com alegria, pureza de coração, louvavam a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Onde está a tua simpatia, meu irmão? Aonde está a simpatia sua com o seu vizinho? Com a sua comunidade? Onde está a sua simpatia dentro da sala de aula, dentro do seu trabalho? Amados, quantos maus testemunhos que ouvimos de pessoas no trabalho, ouvimos de pessoas dentro da escola. Ah, se os advogados pudessem falar o que acontece no tribunal. Que vergonha para alguns cristãos. Que vergonha. E participam da Santa Ceia sem discernir o corpo de Cristo. Sabe, meus amados? Então, pão e vinho são elementos principais
dos banquetes, das nossas reuniões, na igreja. A vida da igreja girava em torno da comunhão. A vida da igreja virava em torno do partir o pão. A mesa era a essência, a mesa era o lugar principal. Talvez não fosse, com certeza, a Bíblia não fala, o púlpito o lugar principal da igreja, mas a mesa era o lugar principal, porque só senta na mesa aquele que tem comunhão. Aquele que tem comunhão senta para comer, para beber e para se alegrar. Você já viu o inimigo sentar na mesma mesa? Não, amados. Muitos não participam, muitos não vivem deste momento, sabe? Então nós precisamos entender o que é a igreja. Ao partir o pão e compartilhar o vinho, os santos, na verdade, eles compartilham a sua vida. Nós conhecemos as pessoas quando sentamos para comer, a maneira como ele pega o pão, a maneira como ele bebe, a maneira como ele fala, é ali, é na mesa de comunhão que nós conhecemos o verdadeiro irmão, quem ele é. Então, a prioridade da igreja, ela tem que ser comunhão. Temos que mostrar a nossa cara através da comunhão, no partir do pão, no beber do cálice. Então eu aprendo que a essência de um culto a Deus, o verdadeiro culto a Deus, está na comunhão com os santos. O culto a Deus está no relacionamento profundo de amor, a qual nós temos com os nossos irmãos, com a solidariedade que nós temos com o nosso irmão, o quanto que nós nos preocupamos com o nosso irmão, o quanto que nós ajudamos o nosso irmão. Amados, isto é culto a Deus. Compartilhar do mesmo pão, sentir a mesma dor. É isso que Deus espera de nós. É isto que Cristo espera de nós. Temos que ter relacionamentos profundos, relacionamentos saudáveis, relacionamentos verdadeiros. Porque nós morremos com Cristo, perdoando, amando, nos dando, nos entregando. Cristo se entregou a nós, Ele se deu para nós. E quantas vezes nós somos egoístas? Quantas vezes somos nós mesmos? Sabe, meus amados, eu vejo que precisamos, para compartilhar este símbolo aqui, nós precisamos nos compartilhar primeiro. Temos que ser verdadeiros em nós, porque não adianta nós chegarmos num culto de ceia, achar que beber um cálice de vinho, achar que comer um pedaço de pão, nós estamos legais, estamos garantidos no céu. É muito mais do que isso. Comer um pedaço de pão, beber um cálice, simboliza muito mais que isso. Precisamos nos identificar se fazemos parte do corpo verdadeiramente. E as nossas atitudes, os nossos atos nos dizem se verdadeiramente nós fazemos parte do mesmo corpo. O que será? O que será que a mão fala do pé? O que será que o que o pé pensa da mão? Não é? Você não serve para nada, você não faz nada, você é isso, você pisou nesse lugar onde não devia ter pisado, você tocou nesse lugar onde não deveria ter tocado. Será que o nosso corpo, como é que ele agiria? Vou cortar você mão porque você fez isso, eu vou cortar você pé porque você fez isso. Somos um corpo, amados. A igreja bíblica, ela não é representada. A igreja bíblica, ela não é um edifício. O culto não é um evento domingueiro. O culto é aquele que nós vivemos e começamos a celebrar a Deus dentro das nossas casas. Não adianta em casa colocar uma roupa de crente, arrumar o cabelo de crente, colocar a Bíblia e vir para a igreja e achar que é crente. Aqui dentro você não precisa mostrar que é crente. Você precisa mostrar que é crente, que é cristão dentro da sua casa, no lugar onde você trabalha, na escola onde você estuda. O seu vizinho, ele tem que perceber que você é crente. Não pelos hinos que você canta,
que ele tem que saber que você faz parte do corpo de Cristo. Não pelas piadas que você conta, não pelo mal que você fala, não pelas críticas que você faz. Oh, amado, precisamos verdadeiramente ser soterrados como grão de trigo. Precisamos morrer. A verdadeira imagem de uma igreja é a de uma família que se reúne para comer pão e para beber vinho. Esta é a imagem verdadeira que eu vejo de uma igreja. Vamos nos reunir para ter comunhão, vamos nos reunir para comer pão, vamos nos reunir para beber vinho, vamos nos reunir para nos alegrar. Esta deve ser a função da igreja, ou tanto neste lugar aqui, aonde nós nos reunimos juntos, mas dentro da nossa casa, aonde nós estivermos, na célula, no grupo de comunhão. Qual é o propósito? Nós já chamamos pequenos grupos de comunhão. E se tem alguém dentro do grupo de comunhão, irmãos, olha, cuidado do culto que você está prestando a Deus. Cuidado à reunião que você está fazendo. Não deixe o diabo ser o pivô principal na reunião de vocês, na conversa de vocês, na casa de vocês. Aonde vocês é autoridade, aqui não, aqui não. Aqui as pessoas se reúnem para comer pão e para beber vinho, para se alegrar. Porque a minha casa é casa de bênção, a minha casa não é casa de maldição. Cuidado para quem você abre a sua casa. Cuidado o grupo que você frequenta, meus amados. Porque pode se tornar alimento do diabo. O inimigo pode estar se sustentando naquilo que você está, o propósito daquilo que você está se reunindo. Comer pão e beber vinho é o objetivo. Amando os irmãos, se dando pelos irmãos, com os irmãos buscando sempre a Deus, com humildade, simplicidade no coração, comendo pão e orando. Assim era a igreja primitiva. Vamos nos reunir para comer pão e para orar. Comer pão e orar não é para comer o irmão, não é para se alimentar o irmão. Há muitas casas aí que o alimento principal não é pão, é o irmão. Eu queria que você entendesse isso. Você que tem esse costume, você está fora do propósito de Deus. Você está fora da vontade de Deus. Você está fora da mesa do Senhor. A mesa do Senhor é para comer pão, é para se alegrar, é para orar, é para compartilhar da palavra de Deus. Este é o objetivo da igreja. É para isso que a igreja existe. Então, quando nós nos reunimos com outros propósitos, nós estamos fora da vontade de Deus. Estamos fora do propósito de Deus. Não podemos nos equiparar à igreja. Não podemos dizer que fazemos parte do corpo de Cristo. Porque o objetivo é o oposto daquilo que muitos têm feito, infelizmente, nos dias em que nós vivemos. Comer pão, tomar vinho e orar. Este é o propósito da igreja. E a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, diz seriamente para nós. É por isso que tem muitos crentes enfermos, doentes, e muitos que até morreram. E quando ele fala em morte, ele fala nos dois tipos de morte. Ele fala em enfermo, os dois tipos de enfermo. Eu entendo assim: morte espiritual, já não tem parte com Deus mais. Morte terrena, muitos estão morrendo e não sabem por que estão morrendo. Muitos estão enfermos dentro da igreja, não são curados dentro da igreja, porque não sabem discernir o corpo de Cristo, porque não fazem parte do corpo de Cristo. Eu queria que você entendesse uma coisa. Quando nós olhamos para Cristo Jesus, o corpo de Cristo, ele foi perfeito até o momento em que ele foi para a cruz do Calvário. Ele foi perfeito. Eu não vejo nenhum lugar na Bíblia que Jesus estava febril. Eu não vejo nenhum lugar na Bíblia que Jesus estava com gripe, que Jesus teve isso, que teve aquilo. O corpo dele foi perfeito.
Ele se entregou, Ele se acabou lá na cruz do Calvário, e a palavra de Deus diz que lá Ele levou todas as nossas feridas, todas as nossas enfermidades, Ele levou na cruz do Calvário. Eu creio que se nós aprendermos, se nós discernirmos verdadeiramente o corpo de Cristo, nós temos paz e vida em abundância com Cristo Jesus. Amém, queridos? Será que você faz parte do corpo de Cristo? Será que nós verdadeiramente estamos compartilhando do pão vivo que desceu do céu? Como é que nós temos nos apresentado diante do Senhor? Como que nós temos participado da Santa Ceia? E chamamos de Santa Ceia. Eu quero dizer para você, a Santa Ceia tem que ser para um santo homem de Deus. Se a Santa Ceia não for para um santo homem de Deus, não tem nenhum valor na sua vida. Não somos perfeitos, mas procuramos, fazemos aquilo que a palavra de Deus nos orienta, aquilo que a palavra de Deus nos pede. Comer pão, beber vinho, é o propósito. Orar é o propósito principal da igreja. Se dar, se envolver com os irmãos que necessitam, que precisam, é dessa forma que nós nos tornamos e fazemos parte do corpo de Cristo. Amém, amados? Eu queria que você se colocasse agora. Deus falou comigo, através dessa mensagem. E eu gostaria que Ele falasse com você também, a importância deste momento. Que você possa tomar uma posição na tua vida. Que você possa, eu era assim, mas eu tenho um propósito de mudar. Eu vou ser diferente, porque eu quero ser um em Cristo Jesus. Eu quero ter comunhão. Eu quero fazer parte deste corpo. Eu quero viver esta realidade na minha vida. Quantos que estão aqui nesta noite? Será que estão aptos para compartilhar o pão? Para compartilhar do sangue e do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo? Eu nunca digo que você não deve participar. Eu sempre digo, se você veio até aqui, você pode participar. E você deve participar. Mas tem que discernir o corpo de Cristo. Tem que discernir qual é a parte, o que você representa no corpo de Cristo. O que você é no corpo de Cristo. Como você tem se portado dentro do corpo de Cristo. E aí você tem que olhar para a tua vida. A palavra de Deus diz, examinai-vos você mesmo. Nós temos mania de examinar o irmão que está do lado. O apóstolo não manda examinar o irmão que está do teu lado. O apóstolo não manda examinar o seu vizinho. O apóstolo manda examinar-vos a vós mesmos. Porque nós vamos dar conta da nossa alma, da nossa vida. O que fazemos, o que deixamos de fazer através desse corpo mortal. Você não vai dar conta da alma de ninguém. Olhe para ti mesmo, meu amado. Não aponte seu dedo. Não procure defeito na vida dos outros. Examinai-vos a vós mesmos. Discernir o corpo de Cristo. Isso aqui não é brincadeira. Não é brincadeira. E eu relembro você no começo da minha mensagem. Melquisedeque, sacerdote. Ele foi na casa de Abraão. Ele foi onde Abraão estava. E ele levou pão e vinho. E lá ele abençoou. Através daquele ato, ele abençoou Abraão. Eu quero que você entenda que a Santa Ceia pode ser bênção ou maldição na tua vida. Se você souber discernir o corpo de Cristo e participar, ela é uma bênção para você. Mas se você não souber discernir o corpo de Cristo, se você não analisar a sua própria vida, ela pode se tornar uma maldição quando você participa indignamente, incorretamente. Por isso que muitos estão mortos. Por isso que muitos estão enfermos. Porque não sabem discernir o corpo de Cristo.
Olha para você. Você não precisa apontar os meus defeitos, eu sei que eu tenho muito. Eu sei que eu tenho muitos erros. O irmão que está do teu lado tem muitos erros. A diferença é como você chega ao Calvário. A diferença é quando você entende quem você é em Cristo Jesus. Quando você aceita o sangue que foi derramado na cruz. Pense nisso. Olha para você, dentro de você, nesta noite. E participe. Discirna o corpo de Cristo. E participe. Coma e beba. Faça parte. É a vontade de Deus para nós. É a vontade de Deus para você. Curve sua cabeça, feche seus olhos e olha para dentro do seu coração. Oh Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, ó Deus de nossos pais, Deus de Paulo, Deus de João, Deus de Pedro, meu Deus, Senhor, estamos perseverando na Tua palavra, na Tua verdade. Ó Deus, quando nos deslizamos, quando saímos fora da Tua vontade, quando saímos fora do Teu propósito, o Senhor nos ensina a voltar, nos incomode a voltar. Ó Deus, nos leva ao caminho de volta do altar. Nos leva o caminho de volta do corpo de Cristo. Queremos fazer parte deste corpo. Não podemos estar fora deste corpo. Ó Deus, em nome de Jesus, não queremos viver fora deste corpo. Queremos ser um em Ti, com Cristo. Queremos ser um com nossos irmãos. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que possamos aprender a compartilhar o pão na mesma mesa, que possamos poder olhar nos olhos com sinceridade, ó Deus, que possamos olhar o irmão pecaminoso, o irmão faltoso, ó Deus, com misericórdia, com amor, Pai. Deus, quanto tem faltado de misericórdia na vida de muitos, quanto tem faltado com a graça, quanto tem faltado com o perdão. Olhamos para acusar, olhamos para criticar, deixamos de amar, deixamos de perdoar, deixamos de viver, e muitos estão morrendo. Muitos estão enfermos na fé. Em nome de Jesus, Pai. Oh Senhor, que verdadeiramente sejamos um, como Cristo é um contigo. E queremos ser um com nossos irmãos em Cristo Jesus, para fazermos parte do mesmo pão. Ó Deus, ensina para os teus filhos que não existe dois pães. Não existe dois. Ou está no pão, ou é contra ti. Meu Deus, em nome de Jesus, perdoa o nosso coração enfermo, crítico, maldoso, coração de juiz. Oh Senhor, coração orgulhoso, vaidoso,
mentiroso, de aparências. Queremos o coração de Cristo. Queremos a vida de Cristo. Cristo em nós. Nós em Cristo. Assim estaremos contigo e no Senhor. Nos transforme, Pai. Nos molde. Ó Senhor. Ó Senhor. Moa o grão de trigo nesta noite. Amasse a uva nesta noite. Quantos que ainda continuam sendo grão de trigo? Quantos que ainda continuam sendo uvas solitárias? Quantas que ainda não se entregaram, Pai, para serem moídos? Quantos que ainda não desceram à sepultura para nascer de novo, para dar bom fruto? Deus, em nome de Jesus, nos reunimos nesta noite aqui com um propósito. E o propósito simplesmente é ser um em Ti. Em amor, em verdade, em misericórdia, em graça. Que haja graça em nosso meio. Que haja misericórdia no nosso meio. Que haja amor no nosso meio. Que haja perdão no nosso meio. Queremos a bênção. Rejeitamos a maldição. Buscamos a bênção de Melquisedeque. No partir do pão. No distribuir o vinho. Oh Senhor, nos dá desta bênção. A bênção que Abraão aceitou e recebeu. Nós também queremos essa bênção. Queremos ser bênção na vida dos irmãos. Queremos ser bênção nessa igreja. Queremos ser bênção nessa comunidade. Queremos ser bênção na nossa família. Queremos ser bênção nessa cidade. No nosso trabalho. Que as pessoas, ao olharem para nós, vejam alguém morto. Morto. Em nome de Jesus. Nos perdoa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você que faz parte deste pão, coloque-se em pé para receber aquilo que representa o corpo de Cristo, o sangue de Cristo nesta noite. Olhe para esse cálice, olhe para esse pedaço de pão. Eu faço parte deste pão. Eu faço parte dele. A questão é, você é digno de fazer parte? Será que o trigo que você é, o grão de trigo que você é, será que causa algum sabor amargo no pão? Eis a questão, meu amado. Causa algum bolor no pão? Existem muitos que causam bolor no pão, que causam amargura no pão, que faz o pão embolorar. E Jesus mesmo disse: vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro eu vos conheço. Distribuam, obreiros. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu quero, olha para mim. Olha para mim. Eu quero perguntar para você nesta noite. Em qual mão você está? Que eu seguro na mão. Você está na minha mão direita? Você ainda é um grão de trigo que você está aqui nesse galho de trigo? Ou você está aqui no pão? Se você está aqui no galho de trigo, como um grão de trigo, você precisa sair do galho. Você precisa morrer. Você tem que estar aqui no pão. E para estar aqui tem que ter sido amassado, moído. Enquanto você estiver aqui no galho de trigo, você não é nada. Enquanto você estiver no galho de trigo, você não faz parte do corpo de Cristo. Aqui está o corpo de Cristo. Aqui estão os trigos que foram amassados, que foram transformados em pó, que foram transformados em nada. E só é alguma coisa porque foi juntado com outros grãos moídos, que não eram nada. Um grão de trigo não representa nada, se não cair, se não morrer, se não for sepultado, não é nada. Você tem que estar aqui, transformado, amassado, moído. Você faz parte do pão. Se você faz parte do pão, coma um pedaço de pão nesta noite. Eu faço parte do corpo de Cristo, num símbolo profético na tua vida, para que você tenha a bênção de Deus e seja um filho de Deus verdadeiramente. Eu posso comer. Volta a olhar para mim. Aonde você está? Na minha mão direita ou na minha mão esquerda? Você é uma dessas uvas? Não serve para nada. Não representa nada. Você tem que estar aqui, moída, pisoteada, transformada. Aonde você está? Enquanto você estiver aqui na minha mão direita, nesse cacho de uva, você não serve para nada. Você não é nada. Você não tem o direito de beber do cálice. Eu posso beber do cálice. Quem pode, bebe. Quem não pode, deixa de lado. É aleluia. É aleluia. 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 Digo obrigado, Senhor, porque eu faço parte do pão, porque eu posso beber do cálice que foi derramado por mim. Louvado é teu nome, Pai. Glorificado é teu nome, Pai. Que a bênção de Melquisedeque,
que a bênção de Abraão esteja sobre teus filhos, no nome de Jesus Cristo. Aleluia.